Heinze foi o deputado gaúcho mais votado nas últimas eleições para deputado federal, ex-prefeito de São Borja e aclamado com 80% dos votos na convenção estadual do PP para concorrer ao governo do estado. E é com ele que a gente conversa agora sobre o futuro do Rio Grande. Deputado, muito obrigado por nos receber. A primeira pergunta, então, é quem é Luiz Carlos Heinze e quais são, juntamente com o PP, as suas propostas para o governo do estado? Sou engenheiro agrônomo, técnico agrícola, produtor rural. Fui prefeito de São Borja por um mandato, tenho 5 mandatos de deputado federal e hoje sou um produtor rural. A minha atividade principal é em São Borja, radicado natural de Candelária, onde eu saí para estudar depois no Alegrete, onde eu me formei técnico agrícola, depois fui na Faculdade de Santa Maria e acabei trabalhar como agrônomo em São Borja em 1974. A partir de lá estou em São Borja residindo há 44 anos. Então hoje o foco da minha atividade como produtor rural é São Borja. Estou no meu 5º mandato como deputado federal, já fui prefeito um mandato, então tenho 6 mandatos eletivos, 1 de prefeito e 5 de deputados, ininterruptos, E hoje coloquei o meu nome à disposição dentro do Partido Progressista, corrigindo, não na convenção, na pré-convenção que o partido realizou no último dia 24, quase 81% dos filiados do nosso partido, quase 1.400 votos que existiram, nós fizemos lá essa votação expressiva, onde a base partidária, prefeitos, vereadores, presidente de partido, toda a liderança nossa bancada federal, nossa bancada estadual, nossa senadora Ana Amélia, o pessoal quer candidatura própria. Então, nesse objetivo é que nós estamos colocando o nosso nome à disposição para concorrer ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Deputado, como o senhor falou aí, o senhor é um parlamentar fortemente ligado às questões agrícolas. Qualquer entrevista que a gente vai pesquisar, a base do assunto é esse. Mas a gente queria entender um pouco mais sobre como o senhor vê outras questões do estado, como saúde, educação, segurança. O que a gente está sentindo hoje, apesar de ser um deputado que trabalha com agricultura, na questão específica, por exemplo, da segurança, a gente vê um clamor hoje da população, e seguramente é o assunto mais importante que nós estamos vendo hoje, da população gaúcha. Não apenas Porto Alegre, região metropolitana, mas do interior, qualquer lugar do interior hoje, o problema seríssimo que nós temos é com relação à segurança pública. Então esse é um dos pontos que a gente tem já iniciado um debate com pessoas conhecedoras do ramo, pessoas ligadas à Brigada Militar, pessoas ligadas à Polícia Civil, pessoas ligadas ao Exército Nacional, que cuidam de segurança, são estrategistas de segurança, a questão dos presídios, a SUSEP. Então, já temos hoje um grupo de pessoas nos assessorando, buscando algumas alternativas com relação à segurança pública, que seguramente é o assunto mais palpitante do momento, e eu ou qualquer candidato terá que ter um discurso centrado, fortalecido na questão da segurança pública, que, afinal, a população está carente hoje dessa problemática que é ligada à segurança pública, e nós vamos ter uma posição firme, forte. Já estamos trabalhando, esse grupo que digo, está já trabalhando alguma coisa nessa direção, para que a gente possa apresentar uma proposta concreta à sociedade gaúcha no que diz respeito à segurança pública. Dessas suas experiências que o senhor teve como deputado federal e como prefeito, o que o senhor traz no possível mandato de governador? Experiência, primeiro, da iniciativa privada. Eu venho da iniciativa privada há 44 anos, trabalho como agrônomo, como produtor rural, tenho uma empresa rural. Então esse é o meu negócio, para fazer gestão que a gente precisa fazer nos negócios particulares. Na prefeitura, quando administrei o município, é importante, eu tenho uma experiência administrativa no serviço público, já administrei o município por 4 anos. Naquela ocasião fui escolhido o 6º melhor prefeito do Rio Grande do Sul. E agora a experiência parlamentar também nos ajuda. Então, o que a gente vê hoje é que o estado do Rio Grande do Sul é uma mega empresa, uma grande empresa que tem todas as áreas, e a gente precisa trazer também esse aprendizado que a gente tem da iniciativa privada, trazer para dentro do estado do Rio Grande do Sul. O estado, eu costumo dizer que ele tem jeito, tem saídas, e essas saídas não tem que apresentar para o estado. Um estado que você pega um orçamento hoje, como eu peguei o orçamento de 2017, você tem praticamente mais de 20 bilhões o gasto com juros que o estado tem. Você pega o déficit da Previdência, hoje é mais de 10 bilhões o déficit da Previdência, só em juro e déficit da Previdência deu praticamente a metade do orçamento do ano passado. Imagina um profissional liberal, imagina um funcionário público, imagina um empresário rural ou urbano,
que tenha que gastar 50% do seu orçamento com juro, né, ou com pagamento de dívidas que tem, ou com o déficit da Previdência. A situação é muito difícil e esse é o enfrentamento que nós vamos ter que fazer. Como administrar essa situação para não ficar pagando salários, vamos dizer assim, atrasados, né, parcelando salários. Então, são situações que nós temos que enfrentar e, ao mesmo tempo, fazer a segurança que a população precisa, atender a saúde que a população precisa, na questão da educação também fundamental hoje, e ainda fazer investimentos para que o Estado possa desenvolver e crescer, né? Isso é o objetivo, né, de um Estado rico como o Rio Grande do Sul, fazer o crescimento sustentado. Como é que o Estado pode induzir esse crescimento? O senhor falou aí que o Rio Grande do Sul é como se fosse uma grande empresa, e o senhor fala da sua vinda na iniciativa privada. Gerir uma empresa, a gente pode comparar com governar um Estado? Não é bem a mesma coisa, né, da iniciativa privada, enfim, mas a experiência que a gente tem da iniciativa privada, quem já administrou o seu negócio, quem administra o seu negócio, tem alguma experiência. Quem já fez administração pública, como eu já fiz administração pública, também é uma experiência que a gente tem. Agora, claro, que a gente traz para um outro nível, que é administrar o Estado do Rio Grande do Sul, que as carências são outras, as demandas são tantas outras, e, afinal, em todas as direções, você tem que focar o que vai fazer pelo Estado do Rio Grande do Sul. Deputado, o PT saiu do governo agora às vésperas de uma eleição. Por que o partido resolveu sair só agora? Disputar a eleição é o único motivo ou teve algum descontentamento com o atual governo? Não, já há bastante tempo o presidente Celso tem trabalhado essa questão. Nós fizemos 29 seminários no interior do Rio Grande do Sul, né, no final do ano passado, no segundo semestre do ano passado e início desse ano. E em todas as reuniões, a grande maioria, uma pesquisa realizada, 93% dos filiados do partido, em centenas de questionários, diziam que queriam candidatura própria. Isso já estava sendo discutido há bastante tempo. E aí agora, não é questão de descontentamento, não seria leal, né, nós permanecermos no governo com um candidato próprio. Então, a base partidária do Estado inteiro queria candidatura própria. Foi feito isso, e aí no tempo certo, o partido já desocupou os cargos, entregou a secretaria do secretário Hernani Polo, secretário Pedro Westphalen, quase secretário Otomar Vivian, ok, os demais cargos, o partido está desocupando, porque afinal não é justo, né, apoiar, o PMDB terá o seu candidato, o Partido Progressista terá o seu candidato, porque então não conviria para o nosso partido permanecer no governo. Não, houve um pacto, pacto de governabilidade, que o partido serviria ao Estado do Rio Grande do Sul, não a um partido político, as propostas que a nossa senadora Ana Mera tinha como candidato ao governo do Estado, algumas coisas foram implementadas, então, para ajudar a governabilidade do Rio Grande do Sul, assim que o partido se prestou e serviu ao Estado do Rio Grande do Sul. Nossos 7 deputados estaduais, nossos 3 secretários foram leais ao governo, ao Estado do Rio Grande do Sul, não a um governo, não a um partido, mas leais ao Estado. Seguramente a base mais firme do governo Sartori foi a base do Partido Progressista. A gente pode afirmar, então, que o PP vai levar essa candidatura até o final, não há hipótese de uma futura coligação? As coligações, nós estamos buscando coligações hoje com outros partidos, né? Já temos o apoio do Democrata, já temos o apoio do PROS, junto com o PROS tem mais 4 ou 5 pequenos partidos que já estão juntos conosco. Estamos conversando com o PR, com o PRB, com o PTB, com o PSB, com a Rede, Solidariedade, quer dizer, vários partidos, nós estamos buscando coligações do Partido Progressista, buscar as coligações. É isso que nós estamos trabalhando. Sei que outros partidos já têm seus candidatos e eles seguramente estão trabalhando também as suas coligações. Então, todos eles, PTB, PSB, PRB, nós estamos buscando coligações para trabalhar conosco, né? Quem vem se somar. O partido hoje, né, tem a melhor parlamentar do Brasil, senadora Ana Mera, como candidata preferencial ao Senado Federal. Nós queremos fazer uma grande bancada de deputados estaduais, deputados federais da mesma forma. Temos também uma segunda vaga ao Senado para oferecer e temos também uma vaga de vice-governador. Então, nós estamos conversando com os partidos da coligação quem ocupará a vaga de vice-governador e quem ocupará a nossa segunda vaga ao Senado Federal. Então, nós temos uma vaga ao Senado e nessas coligações que nós estamos buscando nesse momento, quem vai ocupar o vice, né, e também quem vai ocupar a vaga da segunda vaga que o partido tem para o Senado Federal. O senhor tem uma carreira muito sólida como deputado federal, sendo o mais votado nas últimas eleições, e lidera o site Ranking dos Políticos. Quais foram os motivos que levaram o senhor a abrir mão dessa carreira consolidada como deputado federal para concorrer a essa eleição mais disputada que é o governo do Estado?
São desafios, Caio. Desde o início da minha vida, quando eu saí de Candelária, fui estudar no Alegrete para fazer a minha vida e, graças a Deus, fui vencedor com a família, graças a Deus, vencedor com meus negócios particulares, na política da mesma forma, como prefeito, como deputado. Tenho uma carreira já praticamente muito bem constituída e é um desafio que tem de governar o Rio Grande do Sul. Nos achamos capacitados para isso, temos já um currículo de realizações pelo Rio Grande, o que a gente já fez e o que nós podemos fazer pelo Rio Grande do Sul. O estado da potencialidade, o capital humano que nós temos no Rio Grande do Sul hoje, a riqueza fantástica no estado do Rio Grande do Sul, eu acho que esse estado tem que se encaixar. Hoje nós estamos perdendo posições para outros estados da federação e o comandante do estado, o governador do estado tem essa possibilidade. Eu quero servir ao meu estado. Condições que a gente tem, acha que temos condições. Então, com essa experiência que a gente já tem na nossa vida particular, privada e também pública, colocar essa experiência à disposição do Rio Grande do Sul para botar o estado para frente. Nas entrevistas que o senhor dá, a gente vê que o senhor é bastante atuante na questão das demarcações indígenas, que é um assunto bem polêmico. Por conta disso, muita gente intitula o senhor como, entre aspas, contra os índios, contrário aos índios. Explica como é que é a situação para quem não entende e o que o senhor tem a dizer sobre essa questão de ser contra os índios que muitos falam do senhor. Não sou contra os índios, nós temos até depoimentos que na hora certa aparecerão, o que a gente é contra movimentos indigenistas que estavam fazendo não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Para vocês terem ideia, aqui no estado do Rio Grande do Sul tem hoje 31 processos em andamento de expropriação. Preste bem atenção, expropriar. O que é expropriar? Expropriar é tomar a propriedade de alguém para colocar alguns índios no seu lugar. Só no Rio Grande do Sul, para vocês terem uma ideia, são quase 100 mil hectares. Quase 100 mil hectares. São 7 mil famílias que seriam expulsas das suas propriedades. Imigrantes alemães, italianos, poloneses, brasileiros, sei lá. Gente que está na sua propriedade há 2, 3, 4 gerações, expulsos da sua propriedade. Expulsos das suas propriedades para colocar quem? Algum grupo de índios em cima dessas terras. Então, a contrária não é contra os índios, é contra quem comanda esse movimento indigenista no Rio Grande do Sul e no Brasil. Entendeu? Então, esse é o ponto, nada contra os índios em si. Agora, se o governo brasileiro que montou esses projetos comprasse 100 mil hectares de terra decentemente das pessoas que são donas da serra, esses produtores não são invasores, eles estão em cima das terras com titulação, não são invasores. Então, tirar essas pessoas na marra, como o governo do presidente Lula, o governo do presidente Dilma quis fazer no Rio Grande e no Brasil, esse absurdo eu não aceitei. E eu fui um dos que me levantei contra e nós conseguimos que nenhuma família fosse expulsa das suas propriedades no estado do Rio Grande do Sul. E assim no Brasil da mesma forma, expulsa. Pessoas que são legítimos proprietários das suas propriedades. Então, nesse sentido, é que nós nos mantivemos. Eu não sou contra os índios, não. Então, hoje nós temos projetos até junto com eles, que a gente quer ajudá-los. Só estou citando o fato que as pessoas não conhecem esse assunto. Seguramente as pessoas que falam não têm o entendimento que nós temos. Me aprofundei nessa história, fiz o enfrentamento e a gente conseguiu que dos 13 anos e 4 meses do presidente Lula, do presidente Dilma, nenhuma família, nenhuma das 7 mil famílias do Rio Grande do Sul fossem expulsas das suas propriedades. E são proprietários legítimos. Imagina eu chegar na sua casa, você é dono de um apartamento, de uma casa, e eu lhe expulsar. Você comprou até a casa, você tem a escritura da sua casa, é legal, é sua. Agora, por um ato normativo do Ministério lá da Justiça ou da FUNAI, um ato declaratório de um laudo antropológico, lhe tirar a sua propriedade. Isso podia acontecer com qualquer cidadão do Brasil. Entendeu? Se a gente fosse para esse lado, qualquer parte do Brasil um dia foi terra indígena. Então a gente não pode aceitar laudo antropológico fraudulento e o que eles fizeram. Deputado, em diversas entrevistas o senhor cita o fator ideológico como causador de problemas em diversas discussões, principalmente na política. Como o senhor pretende governar em meio a essa pulverização que a gente está vivendo, nessa polarização esquerda ou direita, coxinha, mortadela? Tem como governar separando o fator ideológico? A minha ideia é esta aí, apresentar soluções para o Rio Grande do Sul e buscar a convergência. Quando eu fui prefeito de São Borja, eu buscava oposição, situação e discutia com todos os lados os projetos interessantes para a minha comunidade. Vejo hoje em Brasília, a gente trabalha com todos os campos, tem situações difíceis que a gente encontra enfrentamentos, como alguns que eu já citei, mas nós vamos ter que saber administrar essa situação. Uma publicação da revista Exame
do dia 13 de agosto de 2007, acusa o senhor de, abre aspas, traição ao presidente Temer por ter votado contra ele durante a votação do arquivamento da denúncia por corrupção passiva ao presidente. O que o senhor tem a dizer sobre isso e qual a sua opinião acerca do atual governo de Michel Temer? Eu quero dizer o seguinte, isso aqui é coerência. Lá atrás, o presidente do meu partido foi, vamos dizer assim, apareceu à votação do processo de cassação. Votei para cassar o presidente do meu partido, Pedro Correia. Depois veio Eduardo Cunha, depois veio Dilma Rousseff, depois todos os processos que apareceram na Câmara, eu fui coerente com a minha posição, com a posição que os eleitores do Rio Grande querem que o seu parlamentar tenha. Da mesma forma, entendia que o processo do presidente Temer tinha que ser dado continuidade. Se alguns entenderam traição, eu não entendi assim. Eu fui coerente com o que eu já havia feito, com o presidente do meu partido, com Eduardo Cunha, com Dilma Rousseff, com todos os candidatos que eu votei pela cassação, entendeu? Zé Dirceu, e todos eles. Então, se eu fui coerente numa posição, eu tinha que ser coerente nessa posição da mesma forma. Então, não houve traição, não. Entendo que o presidente Michel Temer fez algumas coisas interessantes, a reforma trabalhista, por exemplo, e outras que nós já votamos positivamente. Essa questão indígena, nós estamos trabalhando essa questão, por exemplo, para parar com que isso aí, que esses absurdos não aconteçam mais. Então, a gente tem colaborado com o governo Michel Temer. Ele está fazendo o possível para tentar recuperar a história do Brasil, entendeu? Agora, se existia o problema, sim, e o processo, para mim, tinha que ser continuado. Por isso que eu votei, não traindo ele, mas votei coerente e consciente com as minhas responsabilidades de quem já votou até contra o seu próprio partido. No início do governo Michel Temer, o seu nome foi cogitado para ser ministro da Agricultura. O senhor aceitaria esse cargo? Como é que o senhor se viria trabalhando dentro de um ministério? Foi cogitado, sim, várias vezes, pesquisas no governo Dilma, no governo Lula, pesquisa de produtores do Rio Grande, do Brasil inteiro, apontavam o meu nome, se fossem os produtores a escolher. Claro que nunca fui convidado. E nessa posição havia sim a cogitação de novo do meu nome pela posição de vanguarda que eu tenho hoje na agricultura do Brasil inteiro, não apenas do Rio Grande do Sul. Se viesse convite, eu tentaria ver, né, estudaria lá atrás, não veio convite, mas só foi citado. Para nós é um orgulho a lembrança do setor, né, a quem eu trabalho, eu dedico a minha vida já há mais de 40 anos, né, e o setor se lembrar da gente. O setor, e, logicamente, não aconteceu. Houve a opção dentro do meu próprio partido, com Blairo Maggi, que também é um grande companheiro, senador hoje pelo Mato Grosso, né, pelo estado do Mato Grosso, foi governador daquele estado, um grande produtor, uma grande figura humana, e é o Blairo que está ocupando esse cargo. A gente nota que o senhor tem um discurso bastante otimista em relação à governabilidade do Estado. Caso o senhor seja eleito, o senhor tem a ciência das condições do Estado que o senhor vai assumir e não vai ter nenhuma surpresa durante a sua administração? Estamos estudando bem a situação das dívidas do Estado, do déficit que o Estado tem hoje com a Previdência, por exemplo, como honrar esse compromisso. Da mesma forma, as dívidas que o Estado tem aqui no Estado mesmo, de uso de depósitos judiciais que outros governos fizeram, a dívida que o Estado tem com a União, como que nós vamos atacar. Nós já estamos estudando essa situação, ainda como deputado que nós somos, como atacarmos a questão da dívida do Estado. Como disse no início, você gastar praticamente 50% da sua receita com o déficit da Previdência e juro que o Estado está pagando, essa empresa é inviável. Então, nós temos que viabilizar essa empresa. Agora, vamos trabalhar fortemente na educação. Já tem vários fatos que, mesmo sendo da agricultura, já ajudamos aqui quase 300 creches do Rio Grande do Sul. Já ajudamos, nesses meus mandatos como parlamentar, ajudamos a paz, 30 APAES aqui no Rio Grande do Sul. Então, nós já temos um foco também na educação, embora eu tenha mais o discurso da agricultura. Né? Na questão da segurança, eu já falei também. Na questão da saúde, hoje, eu vejo um clamor no interior da tal de ambulância-terapia, ambulância pelo Rio Grande do Sul inteiro, aqui para Porto Alegre, nos grandes centros, tipo Santa Maria, Passo Fundo, Caxias. Nós temos que centralizar um trabalho muito mais em hospitais em todo o estado do Rio Grande do Sul, fortalecer os hospitais locais, regionais, enfim, que a gente possa fazer. Né? Então, nós temos já um trabalho, um foco dessas ambulâncias que percorrem o estado inteiro, como atacá-las, e principalmente na questão do desenvolvimento para arranjar. Né? Nós vamos trabalhar fortemente. O Estado não tem recurso. A carente de recursos é fazer grandes investimentos, infraestrutura, enfim. Mas nós temos a área de energia, que o Estado hoje é deficitário, e o Estado pode escrever que será exportador de energia quando o deputado
futuro governador estiver presente ao governo do Estado. O Estado pode produzir energia de biomassa, energia eólica, energia solar, energia hídrica. Nós seremos, sem sombra de dúvida, buscando capital privado, seja ele federal, seja ele privado, para fazer obras de investimento na energia. Nós temos obras de infraestrutura hoje no Estado do Rio Grande do Sul. A logística do Estado, você gasta 17%, 18%, 19% com a logística, quando o normal é gastar 8% ou 9%. Esses 10% a mais, quem está pagando é os empresários que se utilizam. E nós temos hidrovias paradas no Rio Grande do Sul que podem ser aproveitadas. Nós temos 2.000 quilômetros de ferrovias paradas no Rio Grande do Sul que podem ser aproveitadas. Já estamos apresentando uma proposta de um fundo americano que quer investir em 2.000 quilômetros de ferrovia aqui no Rio Grande do Sul, paradas, que já existem, estão construídas. Tem obras importantes que nós temos que buscar também nas rodovias. Pega uma BR-290, a duplicação, pega a BR-116, que é um caos hoje, que vai em direção ao Rio Grande. Você pega a BR-386, precisa de duplicação. Você pega a Ponte do Guaíba, que quando a governadora já era para estar pronta a Ponte do Guaíba, por questões ideológicas, políticas, ela não está pronta. E vai levar 5 ou 6 anos para aprontar a duplicação da Ponte do Guaíba. Você tem 3 pontes internacionais em Porto Xavier, Porto Maior e Itaqui, e mais uma ponte com o Uruguai. Então, são obras que o Estado tem que precisam ser alavancadas o desenvolvimento. Então, a gente tem muitos projetos, nós estamos discutindo nesse instante, para que esse Estado possa desenvolver, junto com a iniciativa privada. Existe capital privado, gaúcho, brasileiro e internacional, para investir no nosso Estado, com a capacidade da nossa gente. Pega os polos tecnológicos, pega o tipo Polo Tecnopuc, Tecnocinos que vocês conhecem hoje, e tantas outras coisas que nós temos condições de, através da pesquisa, através do desenvolvimento, fazer esse Estado crescer. Então, a gente está apostando muito nisso, para fazer o Estado desenvolver e com políticas públicas que possam fazer o que Santa Catarina já fez, o que o Paraná já fez, o que outros estados fizeram, estimulando investimentos. Temos que fazer isso no Rio Grande do Sul. Então, essas políticas, nós vamos trabalhar. Questões hoje ambientais, que nós temos sérios problemas com relação a licenciamentos, que nenhum Estado da Federação tem problemas que nós temos hoje dentro dos nossos organismos que cuidam dos licenciamentos ambientais. Não existe entrave em qualquer parte do Brasil como nós temos no Rio Grande do Sul. Então, nós temos que fazer esse enfrentamento e mostrar que esse Estado tem jeito, tem solução através desse desenvolvimento que ele precisa, Desenvolvimento sustentável, sim, mas eu dizendo que tem que ter as coisas funcionando, como funciona em qualquer estado. Se funciona em Santa Catarina, se funciona no Paraná, por que não pode funcionar no Rio Grande do Sul? Vai funcionar. E aqui nós temos que fazer funcionar. Agora sim, para fechar de vez, deputado, o senhor fala que o Estado não tem recursos e já citou aí algumas formas para buscar esses recursos e fala bastante em iniciativa privada. Na sua opinião, privatização pode ser uma solução na busca desse capital? Nós temos que fazer. A primeira obra, o primeiro consórcio público-privado da América Latina chama-se Ponte Internacional São Borja-Santo Tomé. Desde Getúlio Vargas buscava a ponte para São Borja ligada com a Argentina. A ponte saiu quando o Luiz Carlos Reis foi prefeito de São Borja. Então, o que nós buscamos lá em 93 a 96, nós temos que, hoje, aquela época não se falava em parceria público-privada, hoje se fala, hoje é um termo mais comum que tem. Existem capitais hoje que querem investir no Rio Grande do Sul, investir no Brasil. Esse capital nós vamos buscar, seja aqui dentro do Estado ou seja fora do Estado. Existem capitais querendo investir em obras que dão retorno. Esse capital existe e esse capital nós vamos buscar para mostrar que é viável nós fazermos esse Estado desenvolver. Deputado, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade e uma boa sorte nas eleições. Obrigado a vocês e aos telespectadores também, foi uma satisfação conversar com vocês. Essa foi a participação de Luiz Carlos Reis aqui no quadro O Futuro do Rio Grande. Até a próxima.